Olá, então hoje nós vamos apresentar a análise do artigo intitulado Gota Suspensa para avaliação de aldeído total no ar interno e externo do ambiente. Esse trabalho, ele faz parte da avaliação da disciplina de Química Orgânica 2. Bom, então, os aldeídos possuem em sua estrutura o grupamento carbonila, destacado na figura 1, na extremidade da cadeia, onde esse carbono da carbonila vai ser primário e vai apresentar uma hibridização sp2. Além disso, ele terá caráter positivo, então eletrofílico, o que garante a reatividade desses compostos. Podemos observar que por ter o hidrogênio, que tem um tamanho menor do que os grupamentos alquila, faz com que os aldeídos tenham a carbonila mais acessível para reações do que as cetonas. O formaldeído, que falaremos mais para frente, por exemplo, é o mais reativo dos aldeídos, pois tem como substituintes na carbonila 2 hidrogênios. Quanto à nomenclatura desses compostos, de um modo geral, nós podemos dizer que ela é dada pelo prefixo mais o tipo de ligação dessa cadeia e acrescentado a terminação -al. Mas nós também podemos encontrar uma nomenclatura usual para alguns compostos, como nós podemos ver ali na tabela. Aqui, por exemplo, nós veremos o formaldeído e o acetaldeído, cujos nomes IUPAC são metanal e etanal, respectivamente. Aqui no quadro, vemos as reações que produzem aldeídos, como a ozonólise de alcenos e a oxidação de álcoois primários. Nos compostos de discussão, então, também podem ser obtidos por reações de oxidação. No caso do formaldeído, a partir do metanol, em reação catalisada por óxido de prata ou ferro, que está demonstrada na equação, e o acetaldeído sendo obtido por um processo bem semelhante a esse que a gente pode ver aqui, mas utilizando o etanol. Esses compostos, então, os aldeídos, são os mais abundantes na atmosfera depois dos hidrocarbonetos. Dentre suas fontes, podemos citar a combustão incompleta de combustíveis fósseis e biomassa. No Brasil, o acetaldeído é mais abundante em centros urbanos devido ao uso de álcool hidratado e gasolina misturada com álcool anidro. Em áreas ricas em vegetação, a fonte então será a reação entre compostos orgânicos naturalmente emitidos pelas plantas e oxidantes presentes na atmosfera. E enquanto em alguns lugares abertos o mais abundante é o acetaldeído, como vimos, em ambientes fechados, o formaldeído representa 60% do total dos aldeídos, podendo ser os fatores para isso ocorrer a utilização de carpetes, fumaça de cigarro, frituras e etc. E para a gente ter uma ideia, então, em relação ao formaldeído, por exemplo, os riscos que este composto pode apresentar pode ser irritação nos olhos e dificuldade de respiração. E apesar de não ter um estudo que comprove, ele é um suspeito por ser carcinogênico, já apresentando ação citóxica e genótica. O que preocupa é que ele já foi encontrado em concentrações elevadas, tendo picos de até 150 partes por bilhão. Visto isso, podemos perceber que a presença dos aldeídos na atmosfera é indicativo de poluição. Então, quando em ambientes abertos, é indicativo da presença de compostos orgânicos voláteis, os COVs. E, quando em ambientes fechados, é indicativo de atmosferas insalubres, ou seja, prejudiciais a quem as frequenta. Por isso, métodos de detecção são utilizados, e a otimização deles são de muito interesse ambiental e toxicológico. Mas, os já existentes ou demandam muito tempo ou não são de precisão necessária, por isso a necessidade de uma otimização de processo de detecção. Então, o artigo analisado por nosso grupo teve como objetivo reavaliar as condições da reação entre o formaldeído e o reagente MBTH e propor melhores condições para análise de aldeídos de baixo peso molecular utilizando a técnica de gota suspensa, sendo este método baseado no uso desse reagente, né, o MBTH, que é o 3-metil-2-benzoatiazona hidrozona, e feito de forma instantânea a análise da absorbância, o que vai diminuir as chances de erro, além de ter o resultado próximo no tempo real. Então, por isso, nos próximos slides, os métodos utilizados e os resultados obtidos vão ser explicados.
Para poder introduzir esse trabalho, eu vou explicar um pouco sobre o método da gota suspensa, que é bastante simples na sua teoria básica. Neste método, utiliza-se o conceito de transferência osmótica de água por via gasosa. Uma gota de solução da proteína com certa concentração de sal é colocada no vidro de relógio, que é colocado sobre o reservatório que contém a solução salina de maior concentração salina. Esta diferença nas concentrações salinas das duas soluções vão causar a migração da água da gota para a solução do reservatório, fazendo com que a proteína cristalize, como vocês podem ver na figura abaixo. No entanto, esta cristalização nem sempre é tão simples, pois existem vários fatores que influenciam o tamanho, quantidade e qualidade dos cristais formados. Esses fatores incluem a diferença entre as concentrações salinas das duas soluções, ou seja, a natureza da própria proteína, a duração do processo e a adição ou não de compostos que facilitam a cristalização. Nos últimos anos, tem aumentado a demanda por técnicas de monitoramento do traço constituintes da atmosfera que sejam exatas, confiáveis, economicamente viáveis e fáceis de operar. Este fato resulta não somente de crescente preocupação com a qualidade do meio ambiente, mas também porque a poluição ambiental é uma questão global. Em acréscimo, os números de compostos que precisam ser monitorados têm aumentado muito, não só porque novos compostos têm sido introduzidos no ambiente, mas também porque muitos compostos aparentemente inofensivos no passado são agora reconhecidos como agressores do ambiente. Em resposta a essas necessidades, um número cada vez maior de métodos de análise de gases e vapores no ar tem sido apresentados. A análise de componentes traços da atmosfera tem como problema geral a presença de contaminantes em baixa concentração, dispersos em uma matriz extremamente complexa sob o ponto de vista físico-químico. Como consequência desse problema, existem poucos métodos diretos de análise que sejam suficientes, sensíveis e seletivos. Assim, a pré-concentração na fase de amostragem é uma resposta que se tem dado para o problema. É de senso comum que a água da chuva limpa a atmosfera, sendo este um dos processos mais importantes da remoção de poluentes da atmosfera, rainout. Essa propriedade, que é responsável pelo efeito conhecido como chuva ácida, é também amplamente utilizada para reconhecer indiretamente a presença de diferentes espécies químicas na atmosfera. Ou seja, neste caso, a facilidade da amostragem da água da chuva permite a avaliação de alguns componentes traços da atmosfera, o que é uma grande vantagem sobre outros métodos de amostragem destes componentes na atmosfera. A dissolução de gases em gotas de água depende de alguns fatores, dentre os quais um dos mais importantes é a afinidade do gás pela água, geralmente relacionado com a sua solubilidade em água. O equilíbrio entre a fase gasosa e a líquida pode ser descrito pela lei de Henry, em que C é a concentração do gás dissolvido na fase líquida em mol por litro, P é a pressão parcial do gás C na fase gasosa em atm e K é a constante da lei de Henry em atm por mol por litro. Sendo assim, é preciso considerar na superfície de uma gota existe também o movimento de saída das moléculas do líquido para o meio gasoso, que nada mais é do que um processo natural de evaporação. Esse contrafluxo passa a ser uma barreira à entrada de partículas que poderiam também se agregar à gota. Assim, o processo de evaporação favorece a absorção gasosa em relação à absorção de partículas. Esta seletividade relativa é conveniente, já que o componente gasoso de interesse muitas vezes está presente tanto na fase gasosa como agregada a partículas e a sua discriminação pode ter consequências ambientais relevantes. Sendo assim, tendo-se em conta que alguns gases podem ser facilmente incorporados a gotículas de água, foi recentemente proposta a utilização de gotas para mostrar gases solúveis. Neste trabalho, foi evidenciado a amônia. No trabalho que apresentei acima para introduzir a gota suspensa, era para determinação de amônio. Nesse trabalho, de amônia, desculpa. Nesse trabalho, a gente vai focar na determinação do aldeído. Todos os reagentes foram preparados e estocados de acordo com o procedimento para a determinação do conteúdo do formaldeído na atmosfera pelo método do MBTH, descrito em Manual de Amostragem e Análise do Ar. A solução de MBTH da empresa Aldrich, usada na coleta e determinação, foi de 2,32 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A solução oxidante continha
1 grama de ácido sulfâmico e 0,63 gramas de cloreto de ferro 3 diluído até 100 ml com água deionizada. O esquema de arranjo montado para gerar a mistura gasosa padrão de formaldeído usado nestes estudos está mostrado na figura 1. O ar foi filtrado por um conjunto de colunas A, contendo em cada uma delas uma solução sulfocrômica depositada sobre a sílica gel, carvão ativado, sílica gel e peneira molecular. Parte do ar purificado, como a gente vê por VFI sinalizado, passa pela câmara C, onde foi colocado um tubo de permeação com taxa de emissão de 30 a mais ou menos 2 ng por minuto, de formaldeído em 25 mais ou menos 0,1 graus Celsius. A mistura gasosa gerada pode ser convenientemente diluída pelo restante do ar purificado, como a gente pode observar em VF2. A vazão do gás padrão utilizado nos testes analíticos pode ser controlada pela válvula VF3, que descarta o excesso de gás padrão gerado. Sistema de medidas. O sensor foi construído com um tubo de plástico com 6 mm de diâmetro interno fixado na posição vertical para funcionar como gerador de gotas, como a gente pode observar na figura 2. Um tubo de teflon, diâmetro interno de 0,8 mm, conectado ao gerador de gota, permite introduzir com uma microseringa as soluções para formar gota. Na extremidade inferior do tubo, fixou-se 2 fibras ópticas posicionadas uma de frente para a outra e com as suas outras extremidades, uma ligada a uma fonte de luz proveniente de um LED vermelho com lambda máximo de 660 nanômetros e a outra extremidade ligada a um fotodiodo para receber uma luz que atravessa a gota formada. Foi conectado também um fotodiodo junto ao LED para gerar uma fotocorrente de referência. Os fotodiodos foram acoplados a um sistema de leitura e transformação das fotocorrentes em sinal de absorbância. A fotocorrente gerada no detector não é somente uma luz transmitida pela gota, mas também a resultante de espelhamentos de luz provenientes de processos de reflexão e refração que ocorrem no interior da gota. Por esta razão, o sinal é lido como absorbância transparente. Sendo assim, o sensor foi fixado dentro de um tubo plástico que servia como câmara de amostragem. O gás de amostragem era introduzido na câmara de amostragem por um tubo situado na parte inferior, fixado a uma distância de 0,8 centímetros. Resultados de discussão. Considerações iniciais. Para formar um cátion azul, os aldeídos reagem com uma solução de MBTH, 3-metil-2-benzoatisona hidrazona. Nesse processo ocorrem 3 etapas. A primeira etapa, o aldeído reage com MBTH para formar a azina, e então na segunda etapa o ferro é adicionado à solução, que se oxida, formando um cátion reativo. Já na terceira etapa, a azina e o cátion reativo se misturam, formando um cátion azul com absorbância de 628 nanômetros. Na figura 3, mostra a reação da formação do corante do cátion azul. Segundo os autores do método original, a reação não é imediata. É recomendado que na primeira etapa da reação seja 1 hora e mais 12 minutos depois de adicionar o ferro. Os compostos que reagem com MBTH, produzindo compostos coloridos, são aminas aromáticas, bases KIF e aminos heterocíclicos. Porém, em amostragens de ar, essas espécies não estão presentes e também não são solúveis à água, garantindo assim uma particularidade nas análises de aldeídos de ar. Assim, a absorbância diminui com o aumento da cadeia, fazendo assim que para soluções que têm a mesma concentração acetaldeído e propionaldeído, produzam uma absorbância de 80% e 58% da absorbância do formaldeído. O comportamento da reação entre o MBTH e o formaldeído. Bom, o MBTH tem sido usado como reagente de formação de corantes para a determinação colorimétrica dos aldeídos. Mesmo que tenha sido contínuo o uso dessa reação, foi estudado muito pouco o comportamento cinético da reação,
e essa informação que eles tinham sobre a reação foi tirada do método quando foi proposto, e como o tempo sugerido era muito longo, eles decidiram então reavaliar a transformação em função de tempo. Então foi iniciado um estudo pela formação de azina, que é a etapa mais lenta segundo a literatura, que era para acompanhar então os espectros das soluções que foi usado no espectrofotômetro. O espectrofotômetro então apresentava 3 picos de absorção, como mostra na figura 4. Porém, a solução de formaldeído não absorvia nesta faixa de comprimento de onda. Então, a solução que resulta dessa reação é lida 1 hora após a mistura com absorção de 290 nanômetros e com uma banda larga que chega próxima a 320 nanômetros, como mostrado na figura 5. Agora então vamos falar sobre a influência da temperatura na velocidade da reação da formação da azida. Para essa reação, então, teremos como reagentes 10 ml de MbTH, 2,32 exponencial na menos 6 mol, e 1 ml de formaldeído, 1,33 exponencial na menos 6 mol. Para analisarmos a influência da temperatura nessa reação, que irá formar a azida, vamos analisar o seguinte gráfico. Esse gráfico nos apresenta a absorbância em relação ao tempo, e cada forma geométrica aqui apresentada traz uma temperatura diferente. O quadrado corresponde a 15,1 graus Celsius. O triângulo, 31,9 graus Celsius. O círculo, 24 graus Celsius. E o triângulo invertido, 43 graus Celsius. Com essas temperaturas, foi observado que, após 10 minutos do início da reação, já houve uma rápida formação do produto. Com uma temperatura de 24 graus Celsius, já havia sido produzido 75% da azida. E no mesmo tempo, porém, com uma temperatura de 31,9 graus Celsius, a formação foi de 93% do produto. No entanto, eles observaram que, quando a temperatura utilizada foi a de 43 graus Celsius, ocorria uma menor porcentagem da formação. A explicação para essa menor porcentagem é que em temperaturas aproximadas a 43 graus Celsius, ocorria então o escape do formaldeído, fazendo com que não fosse favorecida a formação do produto. Os estudos então concluíram que a formação da azida ela era favorecida com o aumento da temperatura, porém não poderia exceder o valor de 35 graus Celsius de temperatura. Caso excedesse, a produção seria prejudicada. A influência do tempo também foi um parâmetro avaliado na formação do produto colorido a partir da adição de um oxidante, no caso, o ferro 3. Alíquotas de 10 ml foram retiradas após o tempo de 2, 5, 10 e 60 minutos, onde foi adicionado a cada uma dessas alíquotas 2 ml de solução oxidante de ferro 3 para a formação do corante. A variação da absorbância da solução resultante foi acompanhada ao longo de 12 minutos no espectrofotômetro, utilizando um comprimento de onda de 628 nanômetros, ou seja, dentro da faixa da luz visível. Na figura ao lado, podemos observar a influência do tempo de reação entre o MbTH e o aldeído, na absorbância do produto final, um cátion azul. O oxidante foi adicionado após diferentes tempos de reação. Os resultados mostraram que a presença do oxidante no meio reacional bloqueia a reação entre o MbTH e o formaldeído. Lembrando que o MbTH é a sigla da molécula 3-metil 2-benzoatiazona hidrazona. Na solução, somente a azina já formada foi transformada em corante, e não ocorreu variação significativa do sinal da absorbância para tempos acima de 10 minutos de reação
entre o formaldeído e o MBTH. Portanto, a maior parte da azina se formou nesse tempo de reação. Os experimentos indicaram que se pode diminuir o tempo total de reação de formação do corante para cerca de 15 minutos, entre 12 e 13 minutos de espera entre a reação de MBTH e o formaldeído, e mais 3 minutos após a adição da solução oxidante de ferro 3. Quando se utiliza soluções de MBTH para coletar o aldeído, este composto é absorvido durante toda a amostragem. Dessa forma, o tempo de reação é diferente para cada molécula. Daí a influência bastante significativa do tempo para a formação do corante. Além do tempo, os autores enfatizaram que outros parâmetros podem influenciar a reação. São eles: a concentração da solução de MBTH, mesmo não afetando a absorvância final, deve estar em excesso em relação ao aldeído. E a maior absorvância do composto foi obtida quando se trabalhou com uma razão molar específica de 1 de MBTH para 2 de ferro 3. A avaliação do sensor acoplado à gota com absorvância em função do volume da gota. O volume da gota é uma variável de medidas de absorvância. O volume da gota está relacionado com o caminho óptico e com a reflexão de luz pela superfície côncava interna da gota, que pode atuar como um colimador de luz. Continuando sobre o sensor acoplado à gota, podemos dizer que o volume da gota é uma variável de medidas de absorvância ou absorvância, que é a capacidade intrínseca dos materiais em absorver radiações em frequência específica. Continuando, o volume da gota está relacionado com o caminho óptico e com a reflexão da luz pela superfície côncava interna da gota, que pode atuar como um colimador de luz. E para verificar como essa variável influencia nas medidas de absorvância, foi utilizada a solução de MBTH de 0,05%, que ele é o 3-metil-2-benzoatiazona, em um frasco que foi, em média, tem uns 90 centímetros acima do gerador de gota, e essa solução foi levada até o gerador de gotas através de um fino tubo de Teflon, como mostra ali na figura, que marca o intervalo de tempo também, no que foi determinado em um experimento aleatório que o volume máximo de cada gota é de 170 ml. Com base nisso, foi concluído que existe, na verdade, um intervalo de volume de gotas entre 110 ml e 150, fazendo com que a variação de absorvância não seja significativa. Falando da influência do tempo e evasão de amostragem, agora nós podemos dizer que esses dois são os principais parâmetros a serem avaliados no procedimento, em que foi considerada a vazão de amostragem de 110 ml por minuto e uma concentração de 61 ppb de formaldeídos em uma variação de tempo entre 1 a 7 minutos, que segue com o posterior de determinação de formaldeídos. Esse gráfico demonstra a maneira linear em que a quantidade de formaldeídos chega à gota durante os diferentes tempos de amostragem do experimento estudado, sem que houvesse a saturação da gota quanto à capacidade de coleta e reação. Então, como teve aquela variação de tempo entre 1 a 7 minutos, foi selecionado o tempo médio de 3 minutos da amostragem, por ser o intermediário. É considerável aumentar o tempo de amostragem sem prejuízo para o método, se quisesse melhorar o limite de quantificação. Verificando que de modo indireto o experimento mostra que a evaporação de parte da gota, considerando a umidade baixa relativa da mistura gasosa padrão, é insignificativa em relação a afetar os resultados, essa informação foi baseada em estudos anteriores, feitos com experimentos semelhantes relacionados à umidade do ar. Voltando então, a vazão de amostragem foi estudada com intervalo de 110 a 541 ml por minuto, considerando aquela concentração de 61 ppb de formaldeído em tempo de amostragem de 3 minutos. O gráfico aqui mostra o aumento no sinal analítico
de forma linear com o aumento da vazão de amostragem em até 210 ml por minuto. Já acima disso, ocorre uma queda no sinal analítico, formando um patamar que significa a saturação da gota com a capacidade de amostrar e determinar o formaldeído, sendo assim conveniente trabalhar com vazões menores que 210 ml por minuto. Considerando o comportamento do experimento, foi possível propor o seguinte procedimento de análise. A formação da gota de amostragem, que foi produzida com auxílio de uma microseringa, que foi introduzido 110 ml de solução de NBTH, e também a amostragem do formaldeído por aspiração do ar para o interior da câmara de amostragem durante os 3 minutos, com a vazão de 150 ml por minuto. E concluindo, a amostragem da gota permaneceu em repouso por 12 minutos. Após isso, foi adicionado com uma microseringa 40 ml de solução oxidante, registrando o sinal de absorvância por 3 minutos. Por fim, com a adição de MBTH, foi dispensada a gota e logo formando outra, começando um novo ciclo de amostragem. Falando agora sobre a curva de calibração, que foi formada com amostras de ar com concentração de formaldeído variando de 27 a 127 ppb, enfatizando que não foram testados valores acima dessas concentrações por falta de interesse ambiental, e valores menores não foram obtidos devido a limitações experimentais. Era necessário que o tubo possuísse uma taxa de emissão de formaldeído com grande volume de ar limpo para obtenção de concentrações menores que 27 ppb. A limitação de obtenção por padrões muito diluídos de gases é a dificuldade de se trabalhar em escalas laboratoriais, com vazões relativamente grandes, resultando com erros associados ao controle de medidas. O sinal de absorção para a faixa avaliada mostrou-se linear para o intervalo de concentração em que R é igual a 0,9949 e SD igual a 0,000492. Com isso, a reta pode ser representada pela equação de absorção igual a 0,00892 mais 0,00109 da concentração de formaldeídos em ppb. Posteriormente, o método desenvolvido foi aplicado em amostras reais. Como isso foi feito, né? O local escolhido para a amostragem foi no próprio Instituto de Química da Unesp, lá em Araraquara, no qual os autores pertenciam, né, devido à facilidade de acesso para essas amostragens. Foram escolhidos 4 locais de amostragem: o Laboratório de Analítica, o Jardim, entre o Laboratório de Analítica e o Laboratório de Orgânica, a entrada do prédio e a biblioteca. Então, nessa tabela a seguir, a gente mostra os resultados da concentração de aldeído encontrada em cada local de amostragem. Que pode ser verificado que dentro do laboratório de analítica foi o local que apresentou as maiores concentrações de aldeído. Posteriormente, o Jardim, que, segundo os autores, já tem influência dos aldeídos gerados dentro dos laboratórios de analítica e orgânica, diminuindo para a entrada do instituto, e a menor concentração foi na biblioteca, onde tem menores fontes de aldeídos para a atmosfera. Mas também é interessante que não foi discutido no trabalho é o efeito do horário aqui na coleta, né? Que pode ter tido efeito para essas concentrações diferentes, mas isso não foi discutido pelos autores. Por que eu falo isso? Porque os próprios autores apresentam uma outra tabela avaliando em um mesmo local, que não foi dito qual, a variação da concentração de aldeído em diferentes horários. Então aqui temos também o horário, a variação da temperatura e da umidade do ar e a concentração de aldeído em ppb. Então, nota-se que nesse horário aqui, de 11h30 às 4 da tarde, tem uma maior concentração de aldeído na atmosfera, principalmente aqui próximo das 2 horas, né? Então, esses valores, essa variação da concentração de aldeído não é novidade, não foi novidade desse trabalho, que já mostra a formação de aldeído acumulado na atmosfera global como um todo, e esse processo ocorre com o passar do tempo, aumenta a concentração de aldeído gerado pela fotooxidação de diferentes compostos, né? Se pensarmos no mesmo local,
Nogueira e colaboradores, por exemplo, avaliando ali na região do MASP, em São Paulo, também avaliou que a concentração do formaldeído e do acetaldeído variou ao longo do tempo em diferentes dias, né? Então, essa variação da concentração de aldeído ao longo do dia pode estar relacionado quanto a uma maior produção desses compostos, por exemplo, com o passar do dia existe uma maior movimentação de carros, maior uso de impressores e outros componentes que podem gerar esse aldeído, mas também tem uma maior insolação, a radiação solar no ambiente, e pode ocorrer a fotooxidação de alguns compostos, gerando assim aldeídos, né? Então, como conclusões, o método se mostrou conveniente para a determinação de aldeídos de baixo peso molecular. Além disso, foi um método fácil, se comparado a outros métodos existentes, e rápido, 18 minutos. Os métodos anteriores, só foi possível reduzir esse tempo para 18 minutos devido a uma análise mais profunda do método utilizados para a determinação. A utilização do MBTH para determinação de aldeído já era antiga na época da realização do trabalho, que foi publicado em 2001, né? Só que essas reações ocorriam em cerca de 8 horas. Então, o tempo de reação de 1 hora ou mais que isso não era significante dentro do tempo reacional, que era de 8 no total. Então, para conseguir diminuir esse tempo para 18 minutos para cada análise, foi necessário que os autores investigassem como essa reação ocorreria. Então, mesmo sendo uma reação clássica para a área, investigando mais profundamente como ela ocorria, foi possível reduzir esse tempo de reação e, assim, otimizar bastante o método. Além disso, é um método de baixo custo, como pode ser mostrado na sua montagem, e muito menor do que os métodos que à época eram utilizados, né? Eles precisavam de os métodos utilizados anteriormente a esse, precisavam de um caminho óptico muito grande, muito longos, e esses equipamentos não eram portáteis. O método proposto é portátil, e se utilizando um notebook, ele pode ser levado para qualquer lugar para ser feita essas análises, né? Então, o método mostrou-se bem eficiente, um avanço na área da determinação de aldeídos na atmosfera. Então, com base no conhecimento já existente, foi possível fazer esse avanço. Então, hoje, provavelmente, como o artigo já foi publicado há quase 20 anos atrás, existem outros métodos mais avançados para essa determinação. Mas, à época, o trabalho desenvolvido mostrou-se como sendo um avanço muito grande na área de determinação de aldeídos na atmosfera. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.